Entre sessões e silêncios, uma mulher descobre que o amor que mais a assusta é justamente aquele que a ensina a se reconhecer. A chuva caía fina naquela terça-feira de outono, quando Helena atravessou a cidade para sua primeira sessão. As gotas batiam no vidro do táxi como se quisessem traduzi-la, inquieta, fragmentada, buscando um som que fizesse sentido. No vidro embaçado, seu reflexo parecia o de alguém à espera de um perdão que não sabia de quem vinha. O prédio era simples, mas havia um cheiro de lavanda no corredor, e foi ali que tudo começou. Laura abriu a porta com um sorriso tranquilo, convidando Helena a entrar. O consultório era acolhedor, uma luminária amarelada, livros empilhados e uma janela aberta para o vento. O relógio marcava 16 horas, e naquele instante, o tempo pareceu se curvar um pouco, cedendo espaço para algo que ainda não tinha nome. Helena sentou-se, ajeitando o cabelo atrás da orelha, sem imaginar que aquele gesto seria o primeiro de muitos que Laura repararia em silêncio. Nos primeiros minutos, Helena falou sobre o casamento, o cansaço, as manhãs em que acordava sentindo-se ausente da própria vida. Laura apenas ouvia, com uma atenção tão delicada que parecia tocar. Não fazia anotações, mas guardava cada palavra no olhar. Quando perguntou o que Helena mais temia perder, a resposta veio em forma de lágrima. A mim mesma. O som da chuva se misturava à respiração contida de Helena. Ela tentava explicar o inexplicável, o peso do cotidiano, a saudade sem destinatário. Laura não interrompia, mas quando falava, suas frases soavam como pontes entre abismos. Às vezes, o que chamamos de confusão é só o início de uma mudança, ela disse. Helena anotou essa frase mentalmente, como quem recebe um segredo. As semanas seguintes trouxeram pequenas rotinas. O chá de camomila servido antes da sessão, o som de vinil antigo que tocava baixo, e o mesmo vestido azul que Laura usava às quintas. Helena começou a associar aquele azul à ideia de paz. E sem perceber, começou também a se arrumar melhor, a usar perfume, a chegar alguns minutos antes. Certa tarde, Laura pediu que ela descrevesse um lugar onde se sentisse segura. Helena fechou os olhos e falou de um mar, de ondas lentas e brisa suave. Quando abriu os olhos, encontrou Laura olhando-a com ternura. Bonito, disse Laura. Você fala desse lugar como se ele morasse em alguém. A frase ficou ecoando por dias. A chuva voltou, como se repetisse o início. Helena passou a ver simbolismo em tudo. O som das gotas, o cheiro do chá, a forma como Laura cruzava as pernas. Tudo parecia uma linguagem secreta, feita de gestos e silêncios. E cada sessão terminava com um vazio doce, uma vontade de ficar mais um pouco. Certa vez, enquanto falava de sua infância, Helena percebeu que Laura sorria. Não aquele sorriso de profissional, mas um que nascia de empatia. Você era uma criança curiosa, ela disse. Curiosa e corajosa. E por um instante, Helena sentiu vontade de se deixar abraçar por aquelas palavras. Os dias fora do consultório começaram a parecer mais pálidos. Helena notava o quanto esperava pela quinta-feira. Não era apenas pela terapia. Era pelo som da voz de Laura, pelas pausas entre as perguntas, pelos silêncios que não constrangiam. Era como se, ali, pudesse respirar inteira. Um dia, Laura faltou. Um imprevisto, disse a secretária. Helena passou a tarde andando pela cidade, sem destino, tentando entender o motivo de tanta ausência. Quando voltou para casa, chovia forte, e ela se viu encostada na janela, sentindo que algo dentro dela se partia, mas sem saber o que exatamente. Na sessão seguinte, Laura pediu desculpas. Disse que tinha tido um compromisso familiar. Helena sorriu, mas o coração apertou. Achei que nunca mais fosse voltar, confessou sem pensar. Laura hesitou, depois respondeu com suavidade. Estou aqui. Essas duas palavras se tornaram um novo refúgio de Helena. O inverno chegou, e com ele, uma familiaridade silenciosa entre as duas. Helena começou a trazer poemas, e Laura, às vezes, lia em voz alta. Aquelas leituras criavam uma ponte invisível entre elas, algo além da terapia, além das regras. Helena passou a sonhar com o consultório. Sonhava que chovia, e Laura a esperava junto à janela, com o mesmo sorriso calmo. Nos sonhos, nunca havia toque, só uma presença constante, uma certeza tranquila.
Ao acordar, sentia uma mistura de paz e culpa. Certa tarde, ao final de uma sessão, Laura disse: "Você tem olhado muito para fora, Helena. Tente olhar para quem está olhando." A frase parecia simples, mas provocou um terremoto silencioso. Pela primeira vez, Helena percebeu que talvez o que procurava estivesse ali, diante dela. No caminho de volta para casa, a chuva começou outra vez. E dessa vez, ela não tentou se proteger. Deixou que as gotas molhassem o rosto, como se lavassem tudo o que não cabia mais. Pensou em Laura. Pensou no que significava estar aqui. A cada encontro, o vínculo se aprofundava. Laura continuava profissional, mas havia algo novo no ar, uma ternura que se infiltrava nas pausas. E Helena, cada vez mais, sentia que não queria ser apenas paciente. Queria ser lembrança. Queria ser presença. O símbolo da chuva tornava-se constante, um espelho das emoções contidas. Quando chovia, Helena sabia que se aproximava de uma verdade perigosa. E mesmo assim, desejava. A chuva agora não trazia só melancolia, trazia promessa. Num fim de tarde cinza, Laura perguntou: "O que você sente quando pensa em mim?" Helena congelou. Sorriu sem jeito. "Gratidão", mentiu. Mas por dentro, a palavra era outra. Uma que ainda não ousava dizer. Naquela noite, escreveu no caderno: "Nunca gostei de mulheres, até que uma me ouviu com a alma." Fechou o caderno devagar, como quem sela um segredo. A chuva parou, mas dentro dela, algo continuava a cair. A infância de Helena sempre teve o som da chuva como companhia. Quando pequena, observava as gotas escorrendo pelo vidro da janela da avó, inventando histórias para cada uma que descia mais devagar. Sua mãe dizia que ela tinha alma de vento, nunca satisfeita em ficar num só lugar. Mas o tempo e as perdas foram lhe ensinando a conter o que sentia, a caber nos moldes de quem esperavam que fosse. Na juventude, apaixonou-se por um colega de curso, um homem doce, mas distante. Casaram-se cedo, num impulso de estabilidade. Helena achou que o amor era isso, um acordo silencioso de presença e dever, até que o silêncio começou a gritar. Anos depois, percebeu que não havia mais cor nas conversas, nem calor nos gestos. E foi esse esvaziamento que a levou ao consultório de Laura. Laura, por sua vez, conhecia bem o peso do amor contido. Tinha vivido um relacionamento que a deixou em ruínas. Uma mulher que partira sem aviso, levando junto o rastro de um sonho. Desde então, aprendeu a separar emoção e profissão, a se esconder atrás da serenidade. Helena, sem saber, reacendia algo que ela acreditava ter enterrado. Certa sessão, Helena contou um sonho em que voltava à adolescência e via-se diante de um espelho rachado. Laura perguntou o que via refletido. "Metade de mim." A outra sumiu. As palavras pairaram no ar. Laura anotou, mas seu olhar dizia mais do que qualquer resposta técnica. Ali, ela compreendeu que aquela mulher diante dela não precisava ser curada, mas lembrada. As conversas se tornaram mais íntimas, mesmo dentro dos limites éticos. Falavam de música, de livros, de pequenas alegrias cotidianas. Helena comentou certa vez que adorava o som do vinil estalando entre faixas. "Parece o coração da gente, cheio de ruídos, mas ainda tocando", ela disse. Laura sorriu, mas desviou o olhar, temendo o que começava a sentir. Naquela mesma semana, Laura recebeu um bilhete anônimo deixado na portaria do prédio. Uma folha arrancada de caderno, com um verso de Adélia Prado. "O amor me feriu, mas é de amor que vivo." Não havia assinatura, mas ela reconheceu a caligrafia de Helena. Guardou o bilhete numa gaveta, sem coragem de responder. Helena, por sua vez, começou a carregar uma culpa mansa. Sentia que estava atravessando um limite invisível. À noite, ao lado do marido, imaginava conversas que nunca teria coragem de ter. "E se eu estiver confundindo tudo?", pensava. Mas o coração, teimoso, insistia em se abrir cada vez mais. Durante uma sessão, o som da chuva ficou mais forte, abafando as palavras. Helena parou de falar e apenas observou Laura. Foi a primeira vez que o silêncio entre elas não pareceu clínico. Parecia um lar. Laura percebeu, respirou fundo e disse apenas: "Às vezes, o que sentimos não pede permissão. Só pede verdade." Helena chorou.
Não sabia se era alívio, vergonha ou amor. Laura ofereceu um lenço, sem tocar sua pele, mas o gesto bastou para selar algo. Daquele dia em diante, nenhuma das duas seria a mesma. Algumas semanas depois, Laura contou, quase sem querer, que tinha vivido uma relação difícil com uma mulher no passado. Helena ficou em silêncio, mas por dentro, algo se abriu, como se de repente tudo fizesse sentido. Então é possível? Perguntou baixinho. Laura respondeu: é, mas nem sempre é fácil. A revelação trouxe conforto e tormenta. Helena passou os dias seguintes tentando lembrar quando foi que começou a sentir. Talvez desde o primeiro olhar, ou talvez desde a primeira frase que a fez respirar diferente. Percebeu que o amor não tinha gênero, tinha alma, e a dela, por fim, tinha encontrado eco. Mas a culpa crescia. Um dia, durante o jantar, o marido perguntou se ela estava bem. Helena sorriu e mentiu. Disse que era apenas o trabalho. Na verdade, era o coração que já não cabia na rotina. O nome de Laura vinha à mente em momentos aleatórios, no som da chuva, no cheiro do chá, no azul do céu. Certa tarde, ao chegar à sessão, Helena encontrou Laura de costas, olhando a janela. Por um instante, quis tocá-la, apenas para provar que era real. Mas conteve-se. A distância entre terapeuta e paciente tornava-se uma fronteira de fogo, visível e invisível ao mesmo tempo. Laura começou a se questionar. Passava noites relendo suas anotações, tentando encontrar onde cruzaram a linha. O olhar de Helena, a forma como as palavras fluíam, tudo nela provocava ternura e perigo. Ela está se curando, dizia para si mesma, e eu preciso ser apenas o espelho. Mas o espelho já refletia demais. Helena, em casa, escrevia longas cartas que nunca enviava. Nelas, confessava o que não tinha coragem de dizer, que o amor de Laura era o único lugar onde se sentia inteira. Que mesmo sem toque, havia pertencimento, que talvez, pela primeira vez, estivesse viva. Em uma dessas noites, relendo suas próprias cartas, percebeu que cada frase era um espelho do que sempre negou em si, e então escreveu a frase que selaria o início de sua mudança. Não é sobre gostar de mulheres, é sobre ter encontrado alguém que me viu de verdade. Laura também escrevia. Anotações sobre ética, autocontrole e uma nota que guardava dobrada no diário. O amor não precisa se consumar para ser real. Às vezes basta existir. Era sua maneira de se permitir sentir sem quebrar o que mais respeitava, o cuidado com o outro. Mas o destino, como a chuva, insistia em cair onde não devia. Numa sessão, um trovão cortou o silêncio, e junto com ele, a defesa de Helena. Eu preciso dizer... Começou. Laura ergueu o olhar, e naquele instante, o mundo pareceu suspenso entre duas respirações. A chuva batia forte no vidro. Helena respirou fundo e parou, contendo as palavras. Não era o momento. Mas Laura entendeu. Nem tudo precisa ser dito para ser compreendido. E foi assim que o silêncio entre elas se transformou em confissão. Os dias seguintes foram de espera e hesitação. Helena tentava continuar sua rotina, mas tudo lhe parecia fora de lugar. As aulas, os livros, o marido, tudo perdia cor diante da lembrança das sessões com Laura. E ainda assim, ela temia o que poderia acontecer se aquele sentimento atravessasse o limite. O amor, às vezes, é uma travessia perigosa entre o permitido e o inevitável. Laura, por sua vez, sentia o peso das palavras não ditas. Evitava olhar Helena por tempo demais, desviava o olhar nas pausas longas, trocava o chá de camomila por água, como se cada pequeno gesto pudesse conter o incêndio que crescia dentro dela. Mas a verdade é que o silêncio entre as duas já tinha forma, cheiro e nome. Certa tarde, Helena chegou diferente. O cabelo solto, o olhar cansado, as mãos tremendo levemente. Não sei mais quem sou quando estou aqui, confessou. Laura ficou imóvel, sentindo o coração bater mais rápido. E quem você é? Perguntou com a voz baixa. Helena respirou fundo. Alguém que sente demais. Laura fechou os olhos por um instante. Quis dizer que compreendia, que sentia também.
mas sabia que qualquer palavra poderia ruir tudo o que construíram. Talvez sentir seja o começo de se encontrar, respondeu, mas por dentro desejava abraçá-la. A distância agora era um castigo. Na semana seguinte, Helena levou um presente. Um pequeno marcador de livro, feito à mão, com um verso bordado. É perigoso tocar o que desperta sem querer. Laura segurou o marcador como quem recebe um segredo. É bonito, disse. É verdade, respondeu Helena, com os olhos marejados. As fronteiras começavam a se dissolver. O consultório já não era apenas um espaço terapêutico, mas um lugar de confissão e afeto contido. O relógio na parede parecia desacelerar quando estavam juntas, e cada vez que a chuva voltava, algo nela se alinhava, como se o tempo, por um breve instante, concedesse permissão. Numa quinta-feira nublada, Helena chegou atrasada, o cabelo molhado, a respiração curta. Pensei que você não viesse, disse Laura aliviada. Helena sorriu. Nem a chuva me impediria. O olhar que trocaram em seguida foi o mais longo de todos, e pela primeira vez, nenhuma delas desviou. Helena começou a contar um sonho. Ela e Laura caminhavam por uma rua deserta, sob chuva leve, e em certo momento, suas mãos se tocavam sem medo. Acordei chorando, confessou. Laura permaneceu em silêncio. Por quê? Perguntou enfim. Helena respondeu. Porque era bonito demais para ser só sonho. Aquela frase ficou ecoando nos dias que se seguiram. Laura sabia que precisava interromper as sessões. Era o que a ética exigia. Mas cada tentativa de distanciamento soava como uma mutilação. Como afastar alguém que te lembra quem você é? Ela pensava. Na sessão seguinte, Laura começou diferente. Disse que talvez fosse melhor encerrar o processo terapêutico por um tempo. Helena ficou pálida. Você quer que eu vá embora? Perguntou, quase sem voz. Laura hesitou, depois respondeu. Quero que você fique bem. E foi aí que Helena percebeu. O que aprendia ali não era dependência, era amor. E se eu nunca mais ficar bem sem te ver? Ela perguntou. A sala ficou em silêncio. Laura se levantou, caminhou até a janela. Lá fora, a chuva caía, como sempre. E então, sem olhar diretamente para Helena, disse: Então você vai ter que aprender a amar o que sente, mesmo que eu não esteja. Helena chorou. As lágrimas caíam com a mesma cadência da chuva do lado de fora. Você me ensinou a me ver, disse. Mas agora eu não sei como voltar a ser invisível. Laura se virou, lentamente. Talvez não precise voltar. A tensão naquele dia era feita de ternura e despedida. Helena levantou-se, caminhou até a porta, mas antes de sair, olhou uma última vez para Laura. Eu nunca gostei de mulheres, murmurou. Mas você não é uma mulher. Você é o que sobrou de mim. Laura não respondeu. Só sorriu, com o olhar cheio de lágrimas contidas. O tempo passou devagar depois disso. Dias sem contato. Semanas em silêncio. Helena tentava preencher o vazio com livros, aulas, café, mas tudo parecia ecoar a ausência de Laura. E, ironicamente, foi no silêncio que ela começou a entender. O amor, quando verdadeiro, não exige presença, mas permanência dentro. Uma tarde, ao caminhar pela rua, Helena sentiu o cheiro da chuva e parou. O mesmo perfume de lavanda que sempre havia no consultório. Foi como se o universo a convidasse a lembrar. Não com dor, mas com gratidão. No dia seguinte, decidiu escrever uma carta, não para enviar, mas para se libertar. Você foi minha psicóloga, mas também foi a alma que me ensinou a sentir sem medo, e isso é algo que eu jamais vou esquecer. Dobrada, a carta ficou guardada dentro de um livro de capa azul. Laura, do outro lado da cidade, também guardava algo. O marcador de livro bordado, sempre dentro do diário. Às vezes, o olhava e sorria. Sabia que o amor delas tinha existido no tempo certo, aquele em que as almas se tocam, mesmo sem se possuir. O amor, afinal, não precisa durar para ser eterno. Precisa apenas ser verdadeiro. E foi nesse entendimento que ambas começaram, sem saber, o processo de cura. Mas o destino ainda guardava um reencontro. Os meses passaram como quem aprende a respirar de novo. Helena agora caminhava sozinha pelas manhãs, com um caderno novo nas mãos. O consultório de Laura havia se tornado lembrança, às vezes distante, às vezes vívida.
mas a ausência começava a doer menos. Em cada página que escrevia, havia um pouco do que aprendeu. O amor não precisa ser um território conquistado. Pode ser um espaço habitado dentro da alma. O marido notou as mudanças. Ela estava mais calma, mais silenciosa, mas havia algo novo no olhar. Uma serenidade que antes não existia. Um dia, ele perguntou se ela queria recomeçar, e Helena respondeu com honestidade: "Quero recomeçar comigo." Ele não entendeu, mas respeitou. Às vezes o amor também é isso, deixar ir o que não pode ser retido. Laura, por outro lado, também seguia sua rotina. O consultório permanecia o mesmo, mas o silêncio parecia mais profundo. O marcador de livro ainda estava sobre a mesa, e em dias de chuva, ela o tocava com cuidado. Cada gota no vidro lhe lembrava de Helena, não como paciente, mas como alguém que atravessou seu caminho para lembrá-la de sentir. Uma tarde, Laura recebeu uma carta sem remetente. Reconheceu a caligrafia no instante em que abriu o envelope. Dentro, uma única frase: "Obrigada por me ensinar que o amor não tem forma, tem verdade. Nenhuma assinatura, nenhuma despedida." Mas não era preciso. A carta era o fechamento de um ciclo, o gesto de quem, enfim, se perdoa por sentir. Helena começou a dar aulas sobre literatura e emoção, e sem mencionar nomes, falava sobre as histórias que nos atravessam sem pedir licença. Suas alunas notavam a ternura em sua voz, a forma como ela falava de amor sem medo. Era como se cada palavra carregasse um toque de cura. Certo dia, durante uma palestra, Helena viu uma mulher de cabelos curtos e olhos serenos na plateia. Por um instante, o tempo parou. Era Laura. Não havia mais consultório, nem papéis de terapeuta e paciente. Apenas duas mulheres que haviam se reconhecido. Quando o evento terminou, cruzaram olhares entre a multidão. Laura sorriu primeiro. Helena sorriu de volta. Nenhuma delas se aproximou, mas ambas sabiam. Aquele sorriso era suficiente. O amor, transformado em paz, já cumprira seu destino. Mais tarde, caminhando para casa, Helena reparou que chovia novamente. A mesma chuva do primeiro dia, mas agora sem peso. Deixou que as gotas lhe molhassem o rosto e pela primeira vez sorriu sozinha. Era como se o céu dissesse: "Você aprendeu." Laura, do outro lado da cidade, também olhava a chuva pela janela. Fechou o diário, respirou fundo e sentiu uma leveza nova. O amor que antes doía agora iluminava. A saudade já não era ferida, era lembrança boa. Helena voltou a escrever. Dessa vez, não sobre dor, mas sobre liberdade. Escreveu: "Há pessoas que não ficam, mas transformam o que tocam. E isso é o bastante." Fechou o caderno e guardou na gaveta, junto ao marcador azul que um dia oferecera. As semanas seguintes trouxeram um novo ritmo. Café sozinhos, tardes de leitura, risadas com colegas. A vida enfim se reconstruía, mas em cada rastro de chuva havia uma semente daquela história. Um lembrete de que sentir não é fraqueza, é coragem. Helena percebeu que Laura lhe ensinara mais sobre o amor do que qualquer romance. Que o toque mais profundo não é físico, é o de uma alma que te reconhece quando você já havia esquecido de si. Laura, por sua vez, atendeu novas pessoas, ouviu novas histórias. Mas às vezes, ao fim do dia, olhava para o marcador e murmurava: "Que bom que ela existiu." Era sua oração silenciosa de gratidão. A chuva cessou, o tempo abriu, e no reflexo do vidro, cada uma viu uma versão de si mesma, inteira, serena, capaz de amar sem medo. O amor entre elas não terminou, apenas mudou de forma. Virou lembrança, força, poesia. E é assim que, às vezes, o destino escreve o que o coração não ousa dizer. Helena caminha por uma rua molhada, o guarda-chuva fechado, o rosto livre para sentir. Pensa em tudo que viveu e sorri. Entende, enfim, que a vida é feita de encontros que despertam o que dormia. Laura foi isso, a janela que se abriu quando tudo parecia sombra. Em outra parte da cidade, Laura fecha o consultório e observa o horizonte. As nuvens se afastam, e um raio de sol reflete no vidro. Ela pensa em Helena, não com dor, mas com ternura. Sabe que cada amor, por mais breve, deixa um vestígio eterno.
Um rastro de verdade que nenhuma distância apaga. E quando a chuva volta a cair, ambas, em lugares diferentes, olham para o céu e entendem. O amor não foi proibido. Foi necessário. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.